pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre a história do cooperativismo. Sou Heloísa, presidente da Casa Cooperativa Nova Petrópolis, uma entidade que tem como finalidade disseminar a história do cooperativismo, divulgar o título de Capital Nacional do Cooperativismo Nova Petrópolis e também do patrono do cooperativismo brasileiro, Padre Theodor Amstad. E hoje, nesse momento especial, está comigo o escritor, e quem aí não tem um livro dele, né? Márcio Porte, presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste. Seja bem-vindo, Márcio. Olá, Heloísa. É um prazer estar aqui justamente falando sobre esse tema tão importante que é dos pioneiros de Rochdale. Então vai ser um belo bate-papo aqui, conhecendo um pouquinho mais sobre essa história. Com certeza, Márcio. E em 2024, nós celebramos os 180 anos dos pioneiros de Rochdale, um marco na história do cooperativismo mundial. Os pioneiros de Rochdale emergiram em um período marcado por intensa adversidade econômica e social. Enfrentaram desafios imensos para melhorar as condições de vida por meio de uma ação coletiva. Márcio, o que motivou você a escrever sobre os pioneiros de Rochdale? Bom, todos nós falamos bastante sobre a origem do cooperativismo, sobre os pioneiros, a importância deles. E muitas vezes a nossa fala, eu costumo dizer, ela é superficial, é uma fala de poucos minutos ou poucos segundos por vezes, e a gente fica muito limitado nos comentários. E eu tive a oportunidade de estar na Inglaterra agora em setembro de 2024, conhecendo o berço, né, dos pioneiros Rochdale. E como preparação prévia para a viagem, eu fui buscar literatura, e eu gosto de buscar literatura original, então eu encontrei um livro excelente, um livro escrito por um dos pioneiros Rochdale, George Holyoake, ele é um deles. Inclusive ele tem tem bustos e homenagens a ele lá na Inglaterra, justamente por ele ter registrado essa história. Então, uma história riquíssima, escrita por alguém que é o próprio pioneiro Rochdale. E para mim foi ótimo conhecer, justamente como uma preparação para essa viagem, para conhecer um pouco mais, né? Para chegar lá e poder aproveitar melhor essa experiência em Rochdale. No século XIX, durante a Revolução Industrial, os trabalhadores enfrentavam condições desumanas, do quanto os trabalhadores tinham longas jornadas, baixos salários, falta de segurança no emprego. Essa industrialização, ela transformou radicalmente o tecido social e econômico da Inglaterra, mas também trouxe vários desafios que afetavam profundamente a classe trabalhadora. Quais foram esses principais desafios enfrentados pelos trabalhadores durante a Revolução Industrial? Bom, quando a gente estuda sobre a Revolução Industrial, a gente estuda sobre ela na perspectiva da evolução, de quantas coisas evoluíram, melhoraram e impactaram positivamente nos dias de hoje. Mas ao estar na Inglaterra, foi possível perceber e fazer essa imersão da qualidade de vida, que é algo que a gente não para pensar. Nós temos alguns registros que dizem, né, sobre a questão da carga horária, dos baixos salários, das dificuldades, mas ao estar lá é muito evidente como isso era ainda pior, ainda mais difícil do que o que a gente imagina. Primeiro que o contexto antes da Revolução Industrial, as pessoas trabalharam em propriedades rurais, e nessas propriedades rurais elas eram privadas, mas de uso coletivo. Então eu, Márcio, Heloísa, nós poderíamos plantar na terra de alguém, sem problema nenhum, e o produto seria nosso, nosso particular, mesmo a terra não sendo nossa. E só que o que aconteceu é que houve uma reforma da terra, né, uma reforma envolvendo essas propriedades, onde as pessoas não puderam mais usar as propriedades que não eram delas. E isso provocou uma urbanização. Então, as pessoas acabaram se mudando para cidades que não tinham infraestrutura, lembrando que não havia energia elétrica, não havia água potável, a saúde era muito precária, né? Então, várias dificuldades, e as pessoas se mudaram para as grandes cidades. Nesse contexto, nas grandes cidades, passou a haver também uma industrialização. Até então, pegando o exemplo
lá em Rochdale ou em Manchester, as cidades viviam do algodão, né? Rochdale, por exemplo, é uma cidade pedregosa, aonde as ovelhas eram a principal fonte de renda das pessoas, ou pela carne ou pela lã. E da lã, elas já atuavam como tecelãs em suas próprias casas. Mas quando foram se mudar para as cidades, essa fonte de renda deixou de existir, e os registros que existem é que a renda caiu a 50% da renda que eles tinham, e passaram a conviver com grandes dificuldades lá nas cidades, como você já comentou, de salários baixos, insalubridade, dificuldades, produtos adulterados. São muitas dificuldades, de fato, que haviam naquela época e coisas que a gente não consegue nem imaginar e só percebe, de fato, estando no berço da Revolução Industrial, que é Rochdale, e junto com Manchester também, na Inglaterra. No dia 21 de dezembro de 1844, um grupo de tecelões de Rochdale, Inglaterra, decidiu tomar o controle de suas vidas econômicas e fundou a Sociedade Equitativa dos Pioneiros de Rochdale. Eles buscavam criar uma loja cooperativa com o objetivo de oferecer uma alternativa ao sistema econômico vigente. Como essa greve dos tecelões de flanela influenciou a criação da Sociedade Equitativa dos Pioneiros de Rochdale? Bom, por volta de 1843, como você comentou, houve uma greve organizada pelos operários, buscando melhores condições de trabalho e melhor renda também. É importante destacar, né, Luísa, que quando essas pessoas foram morar nas cidades, elas passaram a residir próximo das fábricas. E então eu trabalhava numa fábrica, o dono da casa em que eu morava era o meu patrão, o dono do mercado onde é que eu comprava produtos era meu patrão, o dono da loja onde é que eu comprava roupas era meu patrão. Então essas pessoas recebiam o salário, mas ao final do mês devolviam o salário para o seu patrão porque tudo era dele. E nessa greve, em 1843, os operários buscaram virar o jogo, né? Mudar esta realidade. Só que qual foi a grande dificuldade que eles enfrentaram? Eles se sentiam oprimidos, mas eles não tinham pessoas preparadas ou corajosas o suficiente para enfrentar os patrões numa greve. E por isso que essa greve foi mal sucedida, porque eles tinham todas as condições de reivindicar melhorias, mas não tinham quem tivesse a coragem o suficiente para fazer as mudanças, para reivindicar as mudanças. Por conta disto, os operários perceberam que a melhor coisa a ser feita era eles se unirem e não dependerem dos patrões, mas eles se unirem e eles buscarem a solução por eles mesmos. Então, ao invés de serem empregados de alguém e reivindicando melhores salários, eles buscarem as melhores condições de vida a partir do empreendimento deles mesmos, que acaba sendo a origem da Sociedade dos Pioneiros Rochdale, fundada em 21 de dezembro de 1844. Os pioneiros estabeleceram princípios inovadores, como a venda de produtos de qualidade a preços justos, distribuição equitativa dos lucros, gestão democrática e promoção da educação. E os pioneiros, eles visavam criar uma comunidade autossustentável e melhorar as condições sociais, econômicas, domésticas dos seus membros. Quais foram os princípios fundamentais estabelecidos pelos pioneiros e como eles impactaram o movimento cooperativo? Bom, os princípios do cooperativismo, como nós conhecemos hoje, que são 7, são inspirados nos pioneiros Rochdale. E os princípios dos pioneiros Rochdale são inspirados em experiências mal sucedidas de cooperativas que já existiam antes deles. Muitas pessoas acham que os pioneiros foram os primeiros, que teria sido a primeira cooperativa fundada em nível mundial. Mas a primeira cooperativa fundada no mundo foi em 1761, na Escócia, na cidade de Fenwick, também criada por tecelões e também era uma cooperativa de consumo. E existem vários registros históricos de várias cooperativas constituídas ao longo do início dos anos de 1800, inclusive
muitas delas motivadas por William King, que era uma pessoa que escrevia uma revista chamada O Cooperador, e ele estimulava as pessoas a criarem cooperativas de consumo. Só que várias dessas cooperativas, ou quase todas delas, foram mal sucedidas, porque, como você comentou, existia a questão do socialismo utópico, né? A palavra utopia, prever um mundo perfeito, e muitas vezes, ao prever uma cooperativa perfeita, ela não se sustentava. Hoje a gente fala muito do equilíbrio do social e do econômico, e por vezes eles deixavam de lado algum desses pilares e a cooperativa não se sustentava. Baseado nisso, os pioneiros Rochdale, estudando as histórias mal-sucedidas do passado, pincelaram os princípios que mais faziam sentido nas experiências anteriores. E eles escolheram aqueles que eles viam que faziam a diferença. Então, um dos importantes princípios, era a gestão democrática, porque se eles perceberam durante a greve que eles não tinham força nenhuma perante seus patrões, eles idealizaram um mundo, né, que eles próprios decidiam as coisas sem precisar de um patrão. Então, o primeiro deles, a gestão democrática. Outro, oferecer produtos de qualidade e a preços justos, porque era muito natural que quando as pessoas fossem no mercado, naquela época, compravam, ao invés de farinha, compravam cal, aquele cal que a gente pinta o cordão, meio fio. Ao invés de comprar leite, compravam algum leite com alguma coisa adulterada. Então, assim, dessa forma, vários produtos eram adulterados. Ao invés de eu comprar açúcar, eu comprava, por vezes, caco de vidro moído. Então, quando a gente fala, inclusive, da baixa perspectiva de vida, né, que as pessoas tinham na época, morriam cedo, imagina consumindo açúcar e tinha caco de vidro moído no meio. Então, um dos princípios era justamente oferecer produtos de qualidade e a preços justos, porque os produtos que haviam eram caros e adulterados. O princípio que foi extremamente importante e que está registrado no livro do George Holyoake, é a questão da distribuição de sobras proporcional à movimentação. Eles foram a primeira cooperativa que distribuiu sobras para as pessoas baseado na movimentação financeira. E eles perceberam que isso gerava engajamento. Hoje a gente chamaria de cashback, né? Mas eles perceberam naquela época que esse era um diferencial que não era praticado pelos antecessores e que fazia diferença. E o outro era a questão da valorização e dar importância para a educação. Você citou o Robert Owen, existe uma escultura a ele em Manchester, né, que destaca justamente o papel dele defendendo a importância de que as crianças fossem para a escola estudar, porque naquela época o estudo era para poucos e as crianças, a partir dos 5 anos de idade, já iam trabalhar em fábricas. Imagine hoje uma criança de 5 anos indo trabalhar em fábricas, porque não estudava e ia justamente servir de mão de obra desde cedo, mal remunerada, e nem deveria ser remunerada porque nem deveria estar trabalhando, mas com 5 anos já trabalhavam nas fábricas. E um outro que não chega a ser um princípio, mas era um valor importante que os princípios que os pioneiros destacaram, é a questão das vendas à vista. Eles não vendiam fiado, porque eles percebiam que o fiado gerava um círculo vicioso, onde é que a pessoa devia as compras do mês anterior, trabalhava hoje para pagar o mês anterior, comprava agora para pagar no mês seguinte, e com isso ela criava um círculo vicioso onde é que ela não conseguia se liberar daquele patrão. Ela era obrigada a continuar na mesma empresa, na mesma profissão, por conta das dívidas passadas. Então, os pioneiros Rochdale definiram que não haveria fiado, vendas somente à vista, justamente para que as pessoas trabalhassem a questão da educação financeira. Então, são vários princípios baseados em experiências mal sucedidas anteriores. Eu ia fazer justamente essa referência à importância de colocar em prática o pagamento somente à vista para educar os seus membros a comprarem, se organizarem nas suas finanças, uma espécie de educação financeira na época, né? E um aspecto, né, Luísa, quando a gente fala em educação, tem um registro que a Cooperativa dos Pioneiros Rochdale, por volta de 1880, tinha mais de 86 mil livros na biblioteca
época dela. Então, ela propiciava que as pessoas circulassem na cooperativa também para estudar. Então, não era só uma cooperativa de consumo, era muito mais do que isso. E eu já li em algum momento que o papel das mulheres justamente era fomentar a educação e o incentivo à leitura, né, para que as crianças, para que os associados, os membros da cooperativa pudessem estar se atualizando, lendo, se informando e buscando mais crescimento, né, crescimento educacional, né? Então, a importância da cooperativa já na sua essência, com os princípios, também teve o princípio da questão econômica e religiosa, né, que a gente teve lá no início, na Constituição dos Pioneiros, e tantos outros princípios que são exemplos até hoje para o nosso cooperativismo. Né? Bom, Márcio, mais algum obstáculo que tu lembra que os pioneiros tenham enfrentado e como eles conseguiram superar esses obstáculos? Aqui tu falavas a importância de avaliar, de buscar modelos que deram errado, né? Modelos que não foram assertivos, e dessa maneira estruturar um melhor modelo a ser seguido. Tem mais algum obstáculo que tu recorda, que tu queira reforçar aqui nesse discurso? Porque muitas vezes os obstáculos, os desafios da época, eles acabam acontecendo hoje, né? E a importância de nós buscarmos na história essas informações para melhor tomada de decisões nos dias de hoje. São várias questões que eles enfrentaram. Uma delas foram os boicotes, porque eles criaram um supermercado, vamos simplificar, né, uma cooperativa de consumo como se fosse um supermercado. E para vender produtos no mercado, eu tenho que ter produtos na prateleira. Então, eles buscavam comprar produtos lá em Rochdale mesmo e não conseguiam, porque ao ir comprar de outros mercados maiores para revender, primeiro que eles não conseguiam produtos de qualidade, produtos sem adulteração eles não conseguiam. Segundo, que os próprios mercados que já existiam não queriam vender para eles, porque eles sabiam que estavam criando ali um concorrente que queria vender só produto de qualidade, com preço adequado. Então, uma das coisas que eles acabaram fazendo, e isso foi possível descobrir quando nós estivemos lá, eles iam de carrinho de mão, 26 quilômetros, caminhando por estradas tortuosas, é uma região com bastante morros, 26 quilômetros caminhando até Manchester. Lá eles compravam de mercados maiores e voltavam 26 quilômetros caminhando de novo para revender no seu mercado. Então, a questão do boicote com os comerciantes locais é uma das questões. Eles não conseguiam produtos lá locais e tinham que buscar fora para conseguir essa comercialização. Outra questão que eles enfrentavam era as dúvidas dos próprios associados, porque eles tiveram que reunir o capital social primeiro, e era 1 libra. A libra hoje está em torno de R$ 8, mais ou menos, então era 1 libra por associado, e o objetivo deles era reunir 1.000 libras, para com isso comprar os produtos para serem revendidos. Só que como eles estavam tendo problemas de comprar o produto, o mercado não tinha jeito de abrir. E as pessoas vinham, e algumas já diziam assim, olha, esse dinheiro não existe mais, eles gastaram em outra coisa. Então as pessoas vinham até o comércio, até os pioneiros Rochdale, procurar eles pessoalmente, dizendo, eu quero meu dinheiro de volta. E eles só conseguiram reverter essa imagem quando eles disseram, legal, Luísa, quanto eu te devo? É 1 libra? Tá aqui, eu estou te pagando. E aí a pessoa percebe que o dinheiro estava lá ainda, e ela diz, não, então eu continuo acreditando de que vai dar certo ainda, né? E, então, são duas coisas importantes, uma delas a dificuldade de capital e a outra de onde eu compro. E nessa questão de onde eu compro, tem um fato bem interessante, que ao longo do tempo depois dos pioneiros Rochdale, surgiram muitas cooperativas de consumo lá na Inglaterra, a ponto de que nós fizemos uma pergunta na nossa estada lá, se o padre Theodor Amstutz estudou em 1883, muito perto de Rochdale, a pergunta que a gente fez, ele conheceu o cooperativismo? E a pessoa que nos recebeu, que era a diretora do museu do Rochdale, disse sim, porque naquela época haviam mais de 1.000 cooperativas nesta região. Não tinha como alguém viver naquela região e não ter ouvido falar sobre as cooperativas de consumo. Então, muito interessante. E essas cooperativas de consumo, que é o ponto que eu queria chegar, todas elas enfrentavam dificuldades de comprar seus produtos. Eles criaram uma federação.
E esta federação passou a fornecer produtos para várias cooperativas de consumo. Então, eles ganharam em escala ao criar uma entidade de segundo grau para todas as cooperativas. A Sociedade dos Pioneiros foi crescendo, abriu filiais, diversificou suas operações, porque não ficou somente no supermercado, na cooperativa de consumo, ela expandiu, incluindo a criação de um moinho de milho, e eu recordo das falas do padre Amstad, de que não adianta só vender o produto in natura, nós precisamos industrializar, precisamos transformar o produto para agregar valor, né? Então, a importância também da criação de um moinho de milho, a fabricação de diversos produtos, tudo isso ainda e muito mais, porque eles estabeleceram também a House Society, a sociedade de casas, né? Que era para garantir moradias a preços justos para os seus membros. Como a Sociedade dos Pioneiros de Rockdale conseguiu expandir essas operações e quais foram esses novos empreendimentos criados? Bom, quando você fala da questão do milho, eu recordei de uma questão que a gente presenciou lá na Inglaterra, que dizem que muitas pessoas eram mortas, assassinadas naquela época por falta de comida. Então, o Roberto Rodrigues fala muito sobre a questão da importância da alimentação para preservar a paz mundial. E lá a gente percebeu justamente essa questão. E é o que os pioneiros buscaram contornar. E uma das questões que eles fizeram foi criar um moinho de milho para terem a sua própria farinha e para poderem produzir seus pães, biscoitos, massas. Então, eles próprios passaram a industrializar os produtos lá para poder fornecer para as pessoas. Mas assim, da mesma forma, eles criaram vários empreendimentos. Eles chegaram a ter um açougue, eles tinham um abate de animais para poder, né, ter a carne disponível. Eles tinham sapataria, eles tinham lojas de tecidos, eles tinham lojas de roupas, tinham diversas coisas que eles foram buscando ao longo do tempo. Eles tinham também a torrefação de café, trabalhavam com pimenta. Então, eles buscavam, na medida do possível, que aqueles produtos vendidos no seu comércio fossem todos produzidos por eles. Por quê? Para garantir que fossem produtos de qualidade e sem adulteração. Porque sempre que eles comprassem o produto de alguém, havia a chance do produto ser adulterado. Então, eles garantiam, ao dominarem todo o processo produtivo, que aquele produto era de qualidade. E assim foram criando uma série de empreendimentos. Inclusive, eles tiveram quase 100 máquinas de tecelagem também, onde é que eles empregavam aqueles sócios da cooperativa que não tinham emprego. Então, eles também tinham tecelagem própria dos pioneiros Rockdale. Então, foram diversas ações criadas por eles, diversas empresas, cobrindo praticamente tudo que a gente imagina que haja no supermercado, eles próprios forneciam. E essa ação que você comentou, da House Society, né, eles criaram uma sociedade para comprar terrenos e construir casas em forma cooperativa também. Porque ao perceber a dificuldade de comprar ou de alugar imóveis, eles passaram a tentar solucionar também para os associados essa questão da moradia. Seria mais ou menos como o nosso modelo de cooperativas habitacionais nos dias de hoje? Será que a inspiração veio dos pioneiros de Rockdale? Possivelmente. E mostra o quanto a preocupação deles, a gente fala, lembra dos pioneiros Rockdale como consumo, mas atuaram de diversas formas, como eu comentei antes, com mais de 80 e poucos mil livros na biblioteca. Então a preocupação deles era muito ampla. E eu diria até que a preocupação deles é muito parecida com quando a gente relata aqui do padre Amstad, dos padres jesuítas, o que os pioneiros Rockdale buscavam? Dar melhores condições de vida para as pessoas, independente do que fosse necessário. Eles criavam as cooperativas que fossem necessárias para garantir a qualidade de vida. E o legado continua vivo, influenciando as cooperativas em todo o mundo. O seu modelo de cooperação, a capacidade de adaptação, de resiliência, inspira as cooperativas até hoje. O Museu dos Pioneiros de Rockdale, localizado em Manchester, na Inglaterra, conta a história da sociedade e recria a loja original
com equipamentos e produtos da época. Qual é que é o impacto e qual a influência dos pioneiros no movimento cooperativo global? Bom, os pioneiros são primeiro a inspiração para a gente de conhecer um movimento que deu certo e havia tentativa de negociar com os patrões, não conseguiram, fizeram por eles mesmos. Então, quando a gente fala hoje de uma cooperativa, o que é uma cooperativa? Fazermos nós mesmos aquilo que alguém poderia fazer por nós, mas que cobraria mais caro. É o que eles faziam desde aquela época, né? Então, um primeiro legado que eles nos deixam é justamente esse acreditar. É possível fazermos nós mesmos. Não precisamos ser clientes de alguém para conquistarmos algo. O outro legado deles são os princípios do cooperativismo. Né? Os princípios que nós temos hoje, os 7, transformados ao longo do tempo, evoluídos, eu diria assim, ao longo do tempo, mas a origem, o embrião, vem dos pioneiros Rochdale. E uma outra questão que nós temos hoje, que é a Aliança Cooperativa Internacional, é fruto da atuação dos pioneiros Rochdale. Baseado na experiência dos pioneiros, foi criada essa entidade mundial, foi em 1895, que é a Aliança Cooperativa Internacional. Então tem vários frutos para todos nós, a inspiração talvez seja o que mais nos movimente hoje, né? Que mais lembre. Como eu relatei antes, eles não foram os primeiros, mas eles foram os primeiros a modernizar e adaptar e os primeiros a garantir a perpetuidade da cooperativa, porque as cooperativas anteriores não se perpetuaram e eles conseguiram. Ao celebrarmos os 180 anos dos pioneiros de Rochdale, reconhecemos a importância de sua visão e coragem, que continuam a inspirar o movimento cooperativo global. Eles mostraram que a história dos pioneiros mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, a cooperação pode ser uma força poderosa para o bem-estar comum e a sustentabilidade econômica. O que podemos aprender com a história dos pioneiros de Rochdale para aplicar no cooperativismo moderno? Bom, vou começar pelo fim, diria assim, né? Primeiro que ao estar lá na Inglaterra, nós podemos perceber que o cooperativismo lá ele vive da história. Hoje não é uma realidade na Inglaterra o cooperativismo. Existem ainda cooperativas de consumo, mas não tem essa fortaleza que tem aqui no Brasil. Enquanto que na Inglaterra eles têm a dificuldade de atrair pessoas de classe média e alta, aqui no Brasil, muitas vezes o desafio é incluir pessoas de baixa renda. Então, nós estamos talvez até num movimento complementar, mas eu diria até o oposto, né? Aqui a preocupação é como é que a gente inclui mais pessoas. E lá o cooperativismo ele é visto basicamente como de pessoas desassistidas, né? Muito motivado por imigrantes também. Então o cooperativismo na Inglaterra ele poderia se inspirar em nós, eu diria assim, e com orgulho dizendo isso, né? Pela representatividade que o cooperativismo tem aqui no Brasil e que a gente não percebeu na Inglaterra. Aqui nós temos aí mais de 20 milhões de pessoas associadas. Na Inglaterra a gente fala em torno de 2 milhões de pessoas associadas a cooperativas, né? Mas tem um aspecto que também vale para a gente refletir, que é a questão da crise. As cooperativas surgiram em momentos de crise, em momentos desafiadores, e as cooperativas se fortalecem em momentos de crise. E talvez na Inglaterra a situação hoje seja mais tranquila e não hajam essas crises. Mas no Brasil a gente percebe o quanto as cooperativas, em momentos de dificuldades, são essenciais no dia a dia. Eu posso citar aqui a questão da pandemia do Covid, onde é que as cooperativas exerceram um papel muito importante nas questões sociais, de saúde, ou posso pegar também aqui as enchentes vividas no Rio Grande do Sul, né, que as cooperativas também apoiaram muito as comunidades. Então, em momentos de crise, as cooperativas se destacam e crescem ainda mais. E sabendo disso, sabendo que as cooperativas têm esse diferencial de trabalhar fragilidades, eu diria assim, cabe a nós, como cooperativistas, o tempo todo nos perguntarmos o que mais nós podemos fazer, o que mais pode ser melhorado, o que já está bom, mas que poderia ser ainda melhor. Então, esse legado também os pioneiros nos deixam, no sentido, sim, as cooperativas se fortalecem em momentos de crise. E aí,
o slogan do Ano Internacional das Cooperativas, 2025, cooperativas constroem um mundo melhor. E é o que a gente faz de fato, mas temos que praticar no dia a dia essa questão de como melhorar cada comunidade ainda mais e construir prosperidade, como a gente fala tanto também. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco nesse momento de conhecer um pouco mais da história dos pioneiros de Rochdale. E um agradecimento especial a você, Márcio, que com tamanha gentileza contribuiu com o nosso vídeo, levando informação e conhecimento para cada vez mais pessoas, para conhecerem a história e entenderem um pouquinho mais do quanto os pioneiros impactam e impactaram as cooperativas de hoje. Obrigado, Luísa. Foi um prazer estar aqui. E fica o convite, quem ficou com assim, aquele gostinho de quero mais sobre os pioneiros Rochdale, tem esse conteúdo que você mencionou, está lá na internet, é só pesquisar por pioneiros Rochdale, está no portal do Cooperativismo Financeiro, inclusive com um vídeo gravado originalmente na Inglaterra, com legendas, contando essa história toda. Bem interessante também conhecer esse vídeo. Então, obrigado a todos, espero que queiram conhecer mais sobre o assunto. Com certeza. E também vamos deixar o link abaixo desse vídeo, com o link que direciona diretamente a essa reportagem, essa pesquisa do Márcio, para que vocês possam buscar mais informações. E também aproveito para deixar o convite para conhecer o berço do cooperativismo de crédito, cooperativismo brasileiro em Nova Petrópolis, na linha Imperial. Aqui você encontrará o Memorial Amistad, a Casa Cooperativa, um espaço que é de vocês, é do cooperativismo, e fazer essa reconexão com a nossa história, com a nossa essência cooperativista sempre é importante. Um abraço a todos vocês.